Eu, Sofia, tinha acabado de completar 18 anos e sentia o gosto da liberdade nos lábios. A tão sonhada vaga na Universidade Federal do Rio de Janeiro era mais do que um bilhete para uma nova fase. Era a promessa de um futuro que, vindo do interior de Minas Gerais, parecia um delírio. Deixei para trás a poeira das estradas e as noites silenciosas, trocando-as pelo burburinho incessante de Copacabana. A cidade, gigante e impessoal, me abraçava com seu caos e sua beleza, mas a questão da moradia ainda me tirava o sono. Alugar um quarto num lugar desconhecido me dava arrepios, o medo bobo de me perder no meio de tanta gente e concreto. Foi numa tarde ensolarada, enquanto eu caminhava pela orla de Copacabana, com o calçadão de ondas a meus pés e o cheiro salgado do mar no ar, que o celular tocou. Era Clara, minha amiga de infância, que já morava no Rio há um tempinho e conhecia a cidade como a palma da mão. Sophie, você tá com a voz esquisita. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou com aquela doçura que só a Clara tinha. Contei sobre a ansiedade de encontrar um lugar, a pressão da mudança, o nervosismo de uma vida nova. Ela ouviu tudo com paciência, e então veio o convite que mudaria tudo. Vem morar comigo no apartamento do meu pai. Assim você tem tempo para se ajeitar e procurar algo com calma. A gente mora num cantinho pequeno, mas super aconchegante aqui em Copacabana, pertinho da praia. A ideia me pegou de surpresa, mas acendeu uma luz no fim do túnel. O apartamento de Clara era dividido com o pai dela, o Sr. Miguel. Eu o conhecia de algumas visitas rápidas e esporádicas, quando vínhamos de Minas para passear. Ele era um homem reservado, de poucas palavras, mas sempre me tratou com uma educação impecável. Sua presença era de uma quietude quase magnética e seus olhos, de um castanho profundo, guardavam uma intensidade que me intrigava. Sempre respeitoso, ele parecia entender os limites, e a possibilidade de morar sob o mesmo teto que ele e Clara me dava uma sensação de segurança. Era um ambiente familiar no meio do desconhecido. A única ponta de dúvida era como seria a convivência diária, algo que até então não tinha experimentado. O dia da minha chegada amanheceu com um sol forte, típico do Rio. O táxi parou em frente a um prédio antigo, com uma arquitetura clássica que remetia a outros tempos. Clara estava na porta do apartamento, os olhos brilhando e um sorriso que iluminava o rosto. Bem-vinda à sua nova casa, Sophie! Ela exclamou com um abraço apertado que me tirou o fôlego. O cheiro de café fresco e pão de queijo recém-saído do forno me envolveu, trazendo uma pontinha de conforto e nostalgia. O Sr. Miguel apareceu na sala logo depois, com sua postura calma e elegante. Ele usava uma camisa de linho clara, que realçava seu bronzeado natural, e calças de sarja. Seu cabelo, ligeiramente grisalho nas têmporas, estava impecavelmente penteado para trás. Senti um arrepio discreto quando ele apertou minha mão com firmeza. Seus dedos eram longos e fortes, e a pele da sua mão, um pouco áspera, como a de alguém que trabalha com as mãos, me fez pensar em esculturas ou em algo que exige precisão e sensibilidade. Seja bem-vinda, Sofia. Sinta-se em casa. Qualquer coisa que precisar, é só avisar, ele disse, com um sorriso discreto, mas sincero, que fez uma linha suave surgir ao redor dos seus olhos. O apartamento, apesar de não ser enorme, era um refúgio. Organizado com carinho que se via em cada detalhe, plantas verdes na varanda que dava para uma rua arborizada, quadros de artistas locais nas paredes, e uma estante de madeira maciça abarrotada de livros e vinis antigos. Meu quarto ficava ao lado do de Clara. Notei que mesmo com a rotina agitada de estudos e trabalho, ela mantinha o lugar impecável. Nas primeiras horas, enquanto arrumávamos minhas poucas caixas, Clara me mostrou a rotina da casa, os horários dela, quando o Sr. Miguel estaria em casa, e os combinados para manter a convivência em harmonia. Eu sentia uma mistura de empolgação e nervosismo. Era o começo de uma vida nova com pessoas que eu conhecia, mas com quem ainda teria que construir uma rotina diária. Uma sensação estranha, entre o familiar e o desconhecido, que me dava um frio na barriga. Eu nunca soube ao certo quando tudo começou. Aquele sorriso discreto do Sr. Miguel, que parecia esconder mais do que revelava. Ele não era barulhento ou arrogante. Pelo contrário, havia uma quietude nele, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Seus cabelos escuros, sempre penteados para trás com um toque de gel que os deixava ligeiramente úmidos, e seus olhos castanhos profundos, que me faziam pensar em florestas antigas cheias de mistérios que ninguém jamais poderia desvendar, mas algo nele me intrigava.
Não era só sua aparência, embora fosse impossível negar que ele era bonito de um jeito clássico, quase cinematográfico. Em relação a mim, ele parecia curioso. Era sempre gentil e parecia tentar me entender. Foi durante uma tarde chuvosa, daquelas que convidam a ficar em casa, que as coisas começaram a mudar. Eu estava sentada no sofá da sala, enrolada num cobertor macio com cheiro de lavanda, lendo um livro que já tinha lido tantas vezes que praticamente sabia de cor. A chuva batia contra as janelas, criando um ritmo constante que parecia abafar todos os outros sons. O Sr. Miguel apareceu na porta da sala hesitante, como se não soubesse se deveria interromper meu silêncio. Ele usava uma camisa de botão azul marinho, com as mangas dobradas até o cotovelo, revelando seus antebraços definidos. "Posso me sentar?" ele perguntou, sua voz baixa e suave. Fiz que sim com a cabeça, sem tirar os olhos da página, embora já não estivesse mais lendo. Ele se sentou na poltrona oposta, inclinando-se para a frente com os cotovelos apoiados nos joelhos. Por um momento ficamos em silêncio, apenas ouvindo a chuva e o som distante do relógio da cozinha. "Você gosta de ler, né?" ele perguntou finalmente. Levantei os olhos do livro e encontrei seu olhar. "Sim", respondi simplesmente. Ele sorriu. E foi um sorriso genuíno, cheio de calor. "A Clara me disse que você quer ser escritora." Aquilo me pegou desprevenida. "Ela falou isso?" Falou. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. "Acho que é incrível. O mundo precisa de mais pessoas que contam histórias." Eu não soube o que dizer. Era estranho ouvir alguém falar sobre algo que eu guardava tão profundamente dentro de mim. E vindo dele, então, isso mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Continuamos conversando. Em algum momento me senti confortável para falar. "Sabe, o senhor não se parece em nada com os pais das minhas outras amigas." Ele franziu a testa, curioso. "Como assim?" "Ah, sei lá. O senhor parece tão diferente deles." Eu não sabia onde essa conversa ia chegar quando a Clara entrou na sala, animada, e mudamos de assunto. Mas senti que o Sr. Miguel ficou intrigado. Depois daquela tarde chuvosa, algo mudou entre mim e o Sr. Miguel. Não era óbvio, mas eu sentia. Era como se uma corrente invisível tivesse se formado entre nós, conectando nossos olhares e palavras de uma maneira que antes parecia impossível. Nos dias seguintes comecei a notar pequenas coisas que antes me passavam despercebidas. O jeito como ele sorria quando eu entrava na cozinha pela manhã. Ou como suas mãos hesitavam por um segundo a mais do que o necessário ao me entregar uma xícara de café. Ele sempre foi gentil, claro, mas agora havia uma diferença. Uma delicadeza em seus gestos, como se ele estivesse tentando se aproximar de mim sem cruzar nenhuma linha. Eu também estava diferente. Comecei a prestar atenção em detalhes bobos, como o som de sua risada abafada quando ele assistia a algum programa de TV na sala. Ou o cheiro fresco que ficava no ar depois que ele saía do banho, uma mistura sutil de sabonete masculino e um toque de menta. Às vezes eu me pegava observando-o quando ele não estava olhando, tentando entender o que exatamente me fazia sentir aquele aperto no peito toda vez que ele estava por perto. Seus sapatos, sempre lustrados e impecáveis, pareciam carregar a história de seus passos firmes pelo mundo, e eu me pegava imaginando para onde eles o levariam. Minha amiga Clara precisou viajar para a casa da mãe dela, em Niterói, por alguns dias. Era algo de última hora, mas como a mãe tinha passado por uma cirurgia simples, Clara quis ir ajudar durante a recuperação. Na noite anterior à viagem, estávamos sentadas no sofá, com xícaras de chá de camomila nas mãos e uma série qualquer passando na TV, só como fundo. O apartamento estava tranquilo, com a luz amarelada da luminária criando um clima mais íntimo, quase aconchegante demais para o quanto eu me sentia inquieta por dentro. Ela me olhava com um ar curioso, um pouco preocupada. "Você tá esquisita, sabia?" Clara disse, com aquele tom brincalhão que só as amigas íntimas sabem usar. Dei um sorriso meio sem graça e suspirei. "Sei lá, eu só não quero incomodar. A casa é sua, do seu pai. Eu já tô aqui meio de penetra, sabe?" "Que nada, Sophie." Ela respondeu na hora, quase ofendida com a ideia. "Meu pai até gosta da sua companhia." Virei o rosto, surpresa. "Sério?" "Sim. Ele mesmo disse que você é muito legal. E entre nós, ele nem tá acostumado a ficar sozinho. Desde que eu vim morar com ele, virou meio dependente de ter gente por perto." Ela riu como se fosse engraçado, mas havia um carinho ali. "Ah", murmurei, meio sem saber o que dizer. "Então vocês se fazem companhia." "Prometo que volto logo, só alguns dias."
No dia seguinte, após se despedir de mim e do Sr. Miguel, Clara disse, com uma piscadela antes de sumir no corredor: "Se comportem, viu?" Naquela mesma noite, o silêncio do apartamento parecia conversar comigo. Fui até o meu quarto, ou melhor, o quarto que Clara tinha me cedido, e me joguei na cama. Rolei um pouco no celular, tentando não pensar demais. Só no dia seguinte, percebi que a ausência dela criava um tipo de desconforto curioso. Não exatamente por medo ou insegurança, era algo diferente, uma leve ansiedade por estar sozinha ali com ele. Na segunda noite sem Clara, o Sr. Miguel sugeriu que fizéssemos pipoca e assistíssemos a um filme juntos. Só para não perder o costume, ele disse, com um sorriso meio tímido, enquanto passava a mão pelo cabelo. Um gesto que comecei a notar que ele fazia quando estava um pouco constrangido. Aceitei sem pensar muito, embora meu coração tenha acelerado um pouco mais do que deveria. Vestia um short jeans folgado e uma camiseta de algodão branca, meus cabelos presos num coque alto e despojado. Meus pés estavam descalços, e eu adorava sentir o chão frio sob eles, uma pequena mania que me dava uma sensação de liberdade. Sentamos no sofá da sala com a luz da TV tremeluzindo suavemente no ambiente. Ele sentou-se na ponta oposta, mantendo uma distância formal, mas eu podia sentir o calor de sua presença. Foi durante uma cena particularmente tensa do filme que aconteceu algo inesperado. Eu ri alto de uma piada interna que só eu entendi, um humor um tanto peculiar que nem sempre as pessoas captavam. O Sr. Miguel virou-se para mim, surpreso. "O que foi?" Ele perguntou, genuinamente curioso, e eu pude ver o brilho em seus olhos que se acentuava quando ele estava intrigado. "Ah, nada", respondi, ainda rindo baixinho. "É só essa parte me lembrou de algo." Ele inclinou a cabeça, seus olhos castanhos brilhando sob a penumbra da sala. "Me conta." Hesitei por um momento, mas algo em seu tom de voz, tão sincero, tão aberto, me fez querer compartilhar. Contei a ele sobre uma lembrança boba da infância, algo que provavelmente não faria sentido para ninguém além de mim. Para minha surpresa, ele riu junto, como se realmente entendesse. "E você sempre foi assim?" Ele perguntou, ainda sorrindo, um leve vinco aparecendo entre suas sobrancelhas. "Rindo das coisas mais aleatórias?" Encolhi os ombros, sentindo minhas bochechas esquentarem. "Acho que sim. Nunca pensei muito nisso." "É bonito", ele disse, quase como um reflexo. Sua voz era suave, mas as palavras ecoaram dentro de mim como um trovão. Ficamos em silêncio por alguns segundos, apenas olhando um para o outro. A proximidade entre nós parecia maior do que nunca. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Aquele olhar dele me prendia, e eu senti um calor se espalhar pelo meu corpo, um tipo de excitação que nunca antes havia sentido, misturado com um desejo incontrolável de me aproximar ainda mais. "Você é incrível, sabe?" Ele disse finalmente, sua voz baixa, quase um sussurro. "Mais do que imagina." Aquelas palavras me atingiram como uma onda. Queria dizer algo, qualquer coisa, mas minha mente estava completamente vazia. Tudo o que consegui fazer foi desviar o olhar, fingindo estar concentrada no filme, embora mal conseguisse lembrar o que estava acontecendo na tela. Quando o filme terminou, ele se levantou. Parou ao meu lado por um breve momento, como se estivesse prestes a dizer algo. Mas então simplesmente murmurou, "Boa noite", e saiu da sala. Fiquei ali pensativa, lembrando cada palavra, cada olhar. Eu sabia que estava pisando em um terreno complicado, mas ao mesmo tempo, não conseguia evitar. Havia algo nele, algo na sua quietude e na forma como ele me olhava que me fazia querer estar perto. A maneira como ele colocava os sapatos e amarrava os cadarços com uma precisão quase ritualística, parecia um convite silencioso para um mundo de ordem e mistério. Nos dias que se seguiram, aquele momento no sofá ficou gravado na minha mente como uma marca invisível. Eu tentava me convencer de que não significava nada, apenas uma conversa casual entre duas pessoas que estavam passando tempo juntas. Mas por mais que eu tentasse racionalizar, havia algo diferente, tênue, quase elétrico, que pairava entre nós sempre que estávamos no mesmo ambiente. O Sr. Miguel parecia tão consciente disso quanto eu. Ele era cuidadoso em suas palavras e gestos, como se temesse dizer ou fazer algo que pudesse nos colocar em uma situação complicada. Ainda assim, havia momentos em que nossos olhares se encontravam de maneira inesperada, e eu sentia aquela mesma sensação, um nó na garganta e um frio na barriga.
Uma tarde, enquanto eu ajudava a arrumar alguns livros na estante da sala, meus dedos roçando a lombada dos livros, senti uma presença. Ele estava ali de pé observando-me. Eu usava um vestido leve de algodão, solto e estampado, que balançava suavemente a cada movimento. Meus cabelos estavam soltos, caindo em cascata pelos meus ombros, e meus lábios, sem maquiagem, pareciam um convite. Precisa de ajuda? Ele perguntou, sua voz suave como sempre. Claro, respondi, tentando manter um tom neutro, embora meu coração já estivesse acelerado só de ouvi-lo falar. Trabalhamos lado a lado por algum tempo, uma tarefa simples, mas havia algo íntimo em compartilhar aquele espaço com ele, como se estivéssemos construindo algo juntos. Ele usava uma camisa de manga comprida, mas as mangas estavam arregaçadas, mostrando os pulsos fortes e um relógio elegante. A maneira como ele segurava os livros com dedos longos e precisos me hipnotizava. Nossas mãos se esbarraram algumas vezes, e cada toque era como um choque elétrico. Houve uma pausa pesada entre nós, carregada de significados que nenhum de nós queria verbalizar. Ele abaixou os olhos para a caixa, enquanto mexia nos papéis, mas não conseguia encontrar forças para recuar. Senhor Miguel, comecei hesitante. Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia, quase como um sussurro. Ele interrompeu, levantando a cabeça para me encarar. Seus olhos estavam diferentes. Não sabia ao certo o que era. Um misto de preocupação e um desejo contido. Nós precisamos ser cautelosos. Engoli em seco, sentindo um nó apertar minha garganta. Por quê? Por quê? Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Porque eu não quero te machucar, e porque, bem, você sabe como isso poderia ser difícil. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Não importava o quão forte fossem os sentimentos que eu começava a sentir por ele. Havia um ponto que não deveríamos cruzar, mas ao mesmo tempo eu não sabia como evitar isso. Eu sei, murmurei finalmente, desviando o olhar. Mas às vezes é difícil ignorar o que sinto. Ele suspirou profundamente, como se estivesse carregando o peso do mundo em seus ombros. Acredite em mim, eu entendo. Mas algumas coisas são melhores deixadas não ditas. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim como um aviso, mas também como uma confirmação. Ele sentia algo por mim também. Talvez não exatamente da mesma forma, mas o suficiente para reconhecer que havia alguma coisa acontecendo, e eu não podia simplesmente ignorar. Os dias seguintes foram confusos. Eu sabia que o Senhor Miguel estava certo, mas ao mesmo tempo, parecia impossível simplesmente ignorar o que estava acontecendo entre nós. Era como tentar conter uma tempestade com as mãos. Por mais que eu me esforçasse para manter tudo sob controle, os sentimentos transbordavam de maneiras inesperadas. Minha amiga Clara voltou da viagem alguns dias depois, trazendo consigo a energia vibrante e barulhenta que sempre preenchia a casa quando ela estava por perto. Ela mal percebeu qualquer coisa que pairava entre mim e o Senhor Miguel, ou talvez estivesse tão absorta em seus próprios pensamentos que não quis notar. Para ela, tudo parecia normal. Para mim, no entanto, cada refeição compartilhada à mesa se tornou um teste de resistência emocional. O Senhor Miguel mantinha distância agora, evitando ficar sozinho comigo sempre que possível. Ele respondia minhas perguntas com brevidade e evitava olhar diretamente nos meus olhos. Era como se ele tivesse erguido uma muralha invisível entre nós, e eu não conseguia atravessar por mais que tentasse. Mas apesar disso, havia momentos em que aquela muralha parecia desmoronar, mesmo que por apenas alguns segundos. Como naquela manhã, quando Clara saiu cedo para resolver algumas pendências e eu fiquei sozinha com o Senhor Miguel na cozinha. Ele estava preparando café, concentrado em medir a quantidade certa de pó, com os dedos longos e finos segurando a colher de um jeito quase delicado. Enquanto eu estava sentada à mesa, o cheiro de café forte invadia o ambiente. O silêncio entre nós era pesado, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio que carrega significados ocultos, palavras que querem ser ditas, mas permanecem presas na garganta. Você dormiu bem? Ele perguntou de repente sem olhar para mim. Só mais ou menos, respondi. E o senhor? Ele hesitou por um momento antes de responder. Também não muito. Houve outra pausa longa, o suficiente para que eu começasse a pensar que a conversa tinha terminado ali. Mas então ele continuou, sua voz baixa e cuidadosa. Eu sei que as coisas têm sido complicadas ultimamente. Assenti, embora ele ainda não estivesse olhando para mim. Sim, tem sido. Eu só queria pedir desculpas, ele disse finalmente, virando-se para me encarar.
Seus olhos estavam cheios de culpa, mas também de algo mais profundo que eu não conseguia decifrar completamente. Não quero que você se sinta desconfortável aqui. E eu sei que às vezes posso ter dado a impressão de algo mais entre nós. Engoli em seco, sentindo meu coração bater mais forte. E não há? Ele suspirou, passando uma mão pelo cabelo, um gesto de frustração. Você é muito legal, inteligente, talentosa, cheia de vida. Qualquer pessoa seria sortuda por estar ao seu lado. E eu preciso respeitar isso. Preciso respeitar você. Aquelas palavras eram como facas afiadas, cortando algo dentro de mim que eu nem sabia que existia. Eu sabia que ele estava certo. Sabia o que sentíamos, ou o que eu sentia pelo menos. Mas mesmo assim, ouvir aquilo em voz alta doía mais do que eu esperava. Então é isso? Perguntei, minha voz tremendo ligeiramente. Nós só fingimos que nada disso está acontecendo? Ele balançou a cabeça, como se estivesse lutando contra seus próprios pensamentos. Só sei que precisamos ser cuidadosos. Por você. Por todos nós. Apesar das promessas silenciosas que fizemos a nós mesmos, havia o inevitável no ar que nenhum de nós conseguia controlar por completo. Uma noite, semanas depois, Clara foi a uma festa de aniversário de uma amiga em Lapa. Ela me convidou, inclusive, mas eu disse que tinha que estudar. Eu estava no quintal do apartamento, sentada em uma cadeira de plástico velha, mexendo no celular. A brisa suave da noite carioca acariciava meu rosto, mas não era suficiente para aplacar os pensamentos que giravam em minha mente. O cheiro de maresia e de flor de jasmim que vinha do jardim dos vizinhos me acalmava um pouco. O Sr. Miguel apareceu de repente, parando ao meu lado com uma xícara de chá nas mãos. Ele vestia uma camiseta simples de algodão e calças de moletom, um visual mais relaxado que eu raramente via. Posso me juntar a você? Ele perguntou, sua voz quase inaudível, mas com uma doçura que me arrepiou a pele. Fiz que sim com a cabeça, sem conseguir encontrar palavras. Ele se sentou ao meu lado, e por alguns minutos, ficamos em silêncio. Parei de mexer no celular e comecei a olhar para o céu estrelado. Observei uma estrela mais brilhante e comentei com ele. Sempre gostei de pensar no quão grande o universo é. Faz com que nossos problemas pareçam pequenos, sabe? Ele sorriu, e pela primeira vez em dias, aquele sorriso pareceu genuíno, iluminando seu rosto na penumbra. Concordo. Às vezes penso nisso também. Mais uma vez, o silêncio tomou conta de nós, mas dessa vez foi diferente. Era como se o espaço entre nós estivesse se encurtando pouco a pouco, até que não houvesse mais como negar o que estava acontecendo. Pude sentir o calor de sua perna próxima à minha, e uma eletricidade sutil parecia vibrar no ar. Sofia, ele começou, sua voz hesitante, quase um gemido. Eu não sei o que estamos fazendo, mas sei que não consigo mais ignorar o que sinto. Meu coração paralisou. E o que você sente? Ele olhou para mim, seus olhos cheios de conflito, de uma luta interna que eu podia quase tocar. Antes que ele pudesse responder, me inclinei lentamente em sua direção. O cheiro dele, uma mistura de chá e algo que só ele tinha, me envolveu. Nossas respirações se misturaram, e eu senti o hálito quente dele no meu rosto. Nossas bocas se tocaram, um primeiro toque hesitante, quase como uma pergunta. Mas então, como se algo tivesse se rompido dentro de nós, nossos lábios se encontraram em um beijo que foi ao mesmo tempo delicado e desesperado. Um beijo que carregava a urgência de meses de contenção, de olhares roubados e palavras não ditas. Era apenas nós dois, perdidos em um momento que parecia inevitável, com o som das ondas de Copacabana como trilha sonora. Quando nos separamos, ele me olhou sério, os olhos ainda marejados de uma emoção indescritível, e eu soube que aquilo mudaria tudo. Aquele beijo. Aquele beijo foi um terremoto silencioso. Não houve gritos ou estardalhaço, mas o chão sob os meus pés desmoronou. No dia seguinte, a luz do sol de Copacabana parecia mais forte, as cores mais vibrantes, mas eu estava em um torpor. Cada canto do apartamento, cada objeto, parecia testemunhar o que havia acontecido. O Sr. Miguel, ele estava diferente. Não que sua postura formal e elegante tivesse sumido, mas havia algo em seus olhos, um brilho que eu nunca tinha visto, uma intensidade que me deixava sem ar. Eu acordei cedo naquele dia, o coração ainda disparado. Vesti uma camisola de seda leve, de um tom azul celeste que se misturava ao amanhecer, e caminhei descalça até a cozinha. A seda, fria contra minha pele, era um lembrete do calor da noite anterior. Eu gostava da sensação do tecido deslizando, um pequeno luxo secreto.
encontrei o Sr. Miguel já de pé, preparando o café. O cheiro de café fresco e torrado enchia o ar, e a fumaça subia em espirais finas da cafeteira. Ele estava de costas para mim, e eu observei a largura de seus ombros, a forma como a camisa de algodão branca delineava suas costas. Seus cabelos, como sempre, estavam impecavelmente penteados. Bom dia, Sofia, ele disse, sem se virar. Sua voz era baixa, quase um sussurro, e eu senti um arrepio. Dormiu bem? Mais ou menos, respondi, minha voz um pouco rouca. Ele finalmente se virou, e nossos olhos se encontraram. O tempo parou. Naquele instante não havia mais o apartamento, nem o café, nem o sol lá fora. Havia apenas a gente, presos na órbita um do outro. Seus olhos castanhos, antes um mistério, agora pareciam um mar profundo de emoções, e eu senti que poderia me afogar neles. Ele pigarreou, quebrando o feitiço. Eu acho que precisamos conversar sobre ontem à noite. Minhas bochechas esquentaram. Eu sei. Ele desviou o olhar para a xícara de café que segurava. Sofia, você é amiga da minha filha. Isso não deveria ter acontecido. Suas palavras me atingiram como pedras. Eu sabia que ele estava certo, claro que sabia. Mas ouvir aquilo em voz alta era como rasgar um pedaço da minha alma. Mas aconteceu, eu disse, minha voz quase inaudível. E agora? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, deu um gole no café, e eu observei o movimento de sua garganta, um pequeno detalhe que me prendia. Eu não sei, ele finalmente disse, sua voz pesada. É complicado. Os dias que se seguiram foram uma dança sutil de atração e repulsa. Ele mantinha a formalidade, a distância respeitosa, mas eu podia sentir a tensão no ar, a corrente elétrica que pulsava entre nós cada vez que nossos olhares se encontravam. A maneira como ele ajustava a gola da camisa, ou passava a mão pelo cabelo quando estava pensativo, tornou-se um idioma secreto entre nós. Eu, por minha vez, comecei a vestir roupas que, sem serem ousadas, realçavam a forma do meu corpo. Vestidos fluidos que balançavam com o vento deixando meus ombros à mostra, ou calças que acentuavam a curva das minhas pernas. Adorava a sensação do tecido leve roçando a pele, um pequeno ato de desafio, quase um convite silencioso. E os sapatos? Ah, os sapatos! Eu tinha um par de sandálias de tiras finas, de um salto discreto, que faziam um barulhinho suave no chão da sala. Era um som que eu gostava de ouvir, um ritmo que me fazia sentir presente e talvez, só talvez, o Sr. Miguel também notasse. Uma tarde, eu estava na varanda, regando as plantas que Clara tanto amava. O sol da tarde batia, e o ar estava denso com o cheiro de terra molhada e flor de laranjeira. Eu usava um short jeans curto e uma regata branca, molhada em alguns pontos pelo borrifador de água. Meus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo alto, e algumas gotas de suor escorriam pela minha nuca. Ouvi a porta da sala se abrir e os passos firmes do Sr. Miguel. Ele parou ao meu lado, e eu senti o calor de sua presença. As plantas estão bonitas, ele disse, sua voz um pouco rouca. Clara tem mão boa para isso. É verdade, eu respondi sem me virar. Meu coração batia acelerado, e eu podia sentir o cheiro sutil do seu perfume, uma fragrância amadeirada e elegante que me deixava com uma sensação estranha no estômago. Eu me inclinei para pegar o borrifador, e senti a gola da minha regata um pouco mais solta do que o habitual, permitindo um vislumbre do decote. Sofia, ele começou, sua voz mais séria agora. Nós precisamos ser racionais. Isso que está acontecendo é perigoso. Eu me virei, e meus olhos encontraram os dele. O brilho intenso em seu olhar era quase palpável. Eu sei, eu disse, a voz embargada. Mas e se? E se a gente não conseguir ser racional? Ele deu um passo para trás, como se estivesse recuando de um abismo. A sua felicidade é importante para mim. Eu não quero que você se machuque por minha causa. As palavras eram como um veneno doce, me dizendo para recuar, mas ao mesmo tempo confirmando o que eu mais temia e desejava. Ele sentia algo por mim também. A ideia de machucá-lo, de machucar a mim mesma me apavorava. Mas a ideia de não sentir o que eu estava sentindo era ainda pior. Os dias se arrastaram, e a tensão entre nós se tornou quase insuportável. Evitávamos nos olhar, nos tocar, até mesmo ficar no mesmo cômodo sozinhos. Clara, absorta em seus próprios estudos e no trabalho, não parecia notar a atmosfera carregada que pairava sobre nós. Para ela, tudo estava normal. Para mim, cada refeição à mesa, cada troca de bom dia, era um exercício de autocontrole. Uma noite, eu não conseguia dormir.
A janela do meu quarto estava aberta, e a brisa noturna trazia o som das ondas de Copacabana. Levantei-me, vestindo apenas um hobby de seda curto, preto, que eu amava. Ele era tão leve que parecia uma segunda pele, e eu adorava a sensação do tecido sedoso roçando minhas coxas. Fui até a sala, sentindo o piso frio sob meus pés. A luz da lua entrava pela varanda, criando sombras longas e misteriosas. Ouvi um barulho vindo da cozinha. O Sr. Miguel estava lá de pé, olhando pela janela. Ele não me viu entrar. Eu observei suas costas novamente, a postura imponente, e senti um nó no estômago. Ele usava uma camisa de botão escura, com as mangas arregaçadas, e eu notei a forma dos músculos de seus braços, um detalhe que antes me passava despercebido. Ele parecia estar pensando profundamente. Sr. Miguel, eu disse em minha voz baixa. Ele se virou abruptamente, surpreso ao me ver ali, iluminada apenas pela luz da lua que entrava pela janela. Seus olhos se arregalaram um pouco ao me ver vestida apenas com um hobby. Eu senti minhas bochechas esquentarem, mas não desviei o olhar. Ele se aproximou lentamente, e eu pude sentir o calor que emanava dele. O ar ficou elétrico. Sofia, o que está fazendo acordada a essa hora? Sua voz era rouca, e seus olhos estavam fixos nos meus, uma mistura de desejo e apreensão. Eu dei um passo em sua direção, e o hobby se abriu um pouco, revelando a curva da minha perna. Eu não sabia o que estava fazendo, mas era como se uma força invisível me puxasse para ele. Eu não consigo dormir, eu disse, minha voz trêmula. Eu não consigo parar de pensar. Ele me olhou, e eu vi a luta em seus olhos. A linha entre nós estava tênue, quase inexistente. Ele estendeu a mão, e por um segundo, pensei que ele iria me tocar, mas então ele a abaixou, cerrando o punho. Isso é loucura, Sofia, ele murmurou, sua voz quase um lamento. Nós não podemos. Mas o olhar dele me dizia outra coisa. Havia uma fome ali, um desejo reprimido que refletia o meu. Eu sabia que ele estava certo, mas a razão parecia uma miragem no meio de um deserto de sentimentos. Então por que não para? Eu perguntei, minha voz um sussurro desesperado. Por que não paramos com tudo isso? Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse com dor. Quando os abriu novamente havia uma resolução fria neles. Porque eu não sou esse tipo de homem. E você? Você merece alguém que possa te dar um mundo sem culpa, sem segredos. Minhas pernas fraquejaram, e eu senti um vazio no peito. As palavras dele eram claras, brutais em sua honestidade. Ele estava se afastando, de verdade. O ar ao redor dele parecia ter se tornado gelado. É isso então? Eu perguntei, sentindo as lágrimas começarem a arder em meus olhos. A gente só finge que nada aconteceu? Ele balançou a cabeça lentamente, e eu vi uma lágrima escorrer pelo seu rosto, brilhando na luz da lua. Ele a limpou rapidamente como se envergonhado. Eu só sei que precisamos ser cuidadosos. Por você. Por todos nós. E então, sem dizer mais uma palavra, ele se virou e saiu da cozinha, me deixando ali, no silêncio pesado da noite, com o cheiro do café e a sensação de que algo havia morrido dentro de mim. O hobby, antes tão leve, agora parecia um peso esmagador sobre meus ombros. Eu sentia seus sapatos, os mesmos que ele usava para ir trabalhar, como um eco distante, pisando firme para longe de mim.